Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência hoje às nossas reflexões, as reflexões sobre o livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel, capítulo 41, que tem como título Na Senda Escabrosa. No subtítulo, uma frase que está na Epístola de Paulo de Tarso aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, em que ele diz: Nunca te deixarei, nem te desampararei. Ele se refere ao nosso Pai, ao nosso Criador, que nunca vai nos abandonar, nem nos deixar. E aqui no comentário de Emmanuel, a palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, da subida pedregosa, da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Eu queria trazer para nós, antes de nós comentarmos sobre esse capítulo, que Paulo aos Hebreus, nesse capítulo 13, ele fala sobre como é importante darmos a atenção ao nosso espírito, porque muitas vezes nós nos dedicamos muito mais às coisas da matéria do que ao nosso cuidado espiritual. Então ele fala aos Hebreus que seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois praticando-a, que sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo com o martírio e a indiferença. Naquela época, as perseguições, dos romanos aos hebreus eram constantes. Então, muitos irmãos cristãos estavam sendo presos, açoitados, condenados à morte. Então, Paulo aqui relembra a força que deveriam ter esses homens seguindo na direção do Cristo. E ele fala mais: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus disse: nunca o deixarei, nem te abandonarei. Essas lições são tão presentes para todos nós, meus irmãos?
Porque se nós enraizarmos a materialidade dentro dos nossos espíritos, o apego às coisas da matéria, aos bens, nós certamente teríamos dificuldade de trabalhar o nosso íntimo, a nossa parte espiritual. Nós somos espíritas, estamos aqui reencarnados. As coisas da matéria são muito importantes para todos nós. As coisas da matéria são de grande aprendizado. É um empréstimo que Deus nos faz para que nós possamos usufruir e tentar crescer e aprimorar o nosso espírito através dessa parte material. Os nossos trabalhos, as nossas tarefas, a nossa inteligência ela é desenvolvida através do nosso trabalho material. As coisas da matéria nos sustentam o corpo, nos dão um lar, nos dão um aconchego de uma cama à noite. As coisas da matéria saciam a nossa sede, a nossa fome, alimentam tantos ricos como pobres, alimentam a todos nós. As coisas da matéria desenvolvem o nosso país, desenvolvem os países, desenvolvem as nações, desenvolvem o planeta. Faz parte também do progresso. O nosso planeta é um planeta material de provas e expiações. Por isso, meus irmãos, o que Paulo relembra aqui aos Hebreus e relembra a todos nós é o olhar que nós temos sobre as coisas da matéria, sobre as coisas do Espírito. Porque quantas vezes nós abrimos as lições do Cristo e Ele nos fala tanto sobre os cuidados e o olhar que nós não devemos enraizar nos nossos corações os bens materiais. Porque daí serão para nós angústias e tristezas que provavelmente tirarão a nossa paz interior, a nossa paz íntima. O nosso espírito progride com a matéria, mas as partes em que nós precisamos mais aprender são os ensinamentos espirituais. Por isso o Consolador nos traz e ilumina a nossa caminhada, nos lembrando sempre de que as coisas do Espírito são as que enraizam o nosso amor, são as que enraizam o nosso entendimento sobre a nossa verdadeira existência. Nós somos espíritos milenares, já nos equivocamos tanto no passado, nessas questões materiais, já escolhemos caminhos tortuosos, já sofremos tanto com esses ensinamentos em que nós nos deslocamos do caminho do Espírito para ingressarmos no caminho dos bens materiais e nos perdemos. Então que não sejam desvios para nós, meus irmãos. Que as coisas da matéria sirvam de lições, de aprendizado, de amor fraterno. Que nós possamos estender tudo aquilo que nós possuímos no Espírito e na matéria a nós e aqui que vive conosco, com equilíbrio, com serenidade, com entendimento desse aprendizado. É isso que Jesus nos traz e nos exemplificou. Dai a César o que é de César. Que possamos compreender essas lições, meus irmãos, levando adiante a quem precisa da parte material, a quem precisa e necessita da parte material, mas para sobreviver como nós também. Que sejam essas lições motivos de serenidade, motivos de amor fraterno, como diz Paulo de Tarso aos Hebreus. Muito obrigado por mais essa reflexão. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site